Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão e esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Eu quero conversar hoje com você sobre por que nós não lembramos ou não temos recordações de vidas passadas. Queridos e queridas, o assunto de hoje é um assunto que também estava na minha lista de solicitações, né? Eu fiz uma live há uns meses atrás e os inscritos no canal fizeram várias solicitações de temas e este é um dos temas que foi solicitado, então eu estou cumprindo a lista. Eu quero ler para vocês, para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. Eu vou ler para vocês a pergunta número 392 do Livro dos Espíritos, tá? É Allan Kardec. Esse é o capítulo 7, perdão. Fala sobre o esquecimento do passado. A pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A resposta: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Deixa eu ver aqui. Mas essa é muito longa, eu não vou poder ler. Mas enfim. Se vocês quiserem ter acesso a essas perguntas, na Kardecpedia, eu vou deixar o link da Kardecpedia aqui nos comentários, tá? Vocês busquem lá a pergunta 392 e aí logo em seguida tem as outras perguntas. Não vou ler todas porque são bem longas. Mas só para a gente poder ter um início, né? Começar a traçar a linha de pensamento. Nós, espíritas, cremos na reencarnação. Isso significa que nós, espíritos, agora encarnados, quando nós desencarnarmos nessa existência, o nosso espírito vai para a espiritualidade, esse atual corpo fica na Terra, vai se decompor, e na espiritualidade nós vamos seguir a nossa vida até que nós vamos reencarnar num novo corpo físico. Aí, essa nova reencarnação vai ser com um novo corpo, uma nova história, provavelmente outro ambiente, às vezes até outra religião, outra região geográfica, enfim, outra história. Não convém, e a pergunta foi bem sucinta e a resposta bem sucinta também. Não é conveniente que nós venhamos com lembranças de vidas passadas, porque isso ofusca a nossa atuação na vida presente, né? Porque a gente não sabe o que a gente foi na vida passada, a gente não sabe o que a gente fez, né? Fizemos coisas boas e fizemos coisas ruins. E essas lembranças, elas podem nos causar desconforto emocional, elas podem nos causar sofrimento emocional, né? Não é adequado a gente ficar se lembrando de coisas com as quais a gente não pode mais atuar, a gente não tem mais o que fazer com elas, já passaram. Mas essas coisas podem ter sido fortes e podem ter sido positivas ou podem ter sido negativas, e essas lembranças vão tumultuar a nossa vida presente. Saiu uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que, inclusive, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver. Se eu não me engano, estava no Globo. Eu não consegui colocar o link aqui. Eu não sou assinante do Globo, então eu não consegui abrir Mas eu li num grupo de WhatsApp que eu participo, tá? É a mesma pesquisa. Então vocês procurem que vocês vão encontrar de alguma forma, tá? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoas que têm lembranças de vidas passadas, elas têm mais propensão a serem pessoas ansiosas, né?
E a ansiedade, ela pode causar N coisas, né, gente? A ansiedade causa transtornos, a ansiedade causa mal-estar, a pessoa ansiosa demais, ela tem suas atividades, às vezes, até bloqueadas. A ansiedade não é nada agradável, né? Eu consegui, durante muito tempo, e eu ainda faço isso, eu consegui bloquear um pouco da minha ansiedade desenhando mandala, né? Um dia eu já botei para vocês as mandalas que eu desenho. E então é um tipo de meditação ativa que a gente pode ir trabalhando, né? Sentimentos, ansiedade e a própria meditação também, yoga também, tem várias técnicas, né? Várias formas que cada um de nós vai ter que encontrar para poder dosar a sua ansiedade. Há anos atrás, eu vou dar agora eu não costumo fazer isso, assim, de dar testemunhos e coisas que eu vivi, as minhas experiências espirituais, mas em alguns momentos eu acho que são válidos, né? Alguns anos atrás, eu acho que começou a acontecer, eu acho que lá por 2010, por aí, 2009, 2010, algum tempo atrás, bastante tempo atrás. Eu comecei a ter um certo desconforto durante o dia e a noite. Eu tinha uns certos flashes, assim, de coisas e de pessoas, e algumas pessoas em particular e tal. Isso começou a me dar uma angústia, uma coisa. Eu pensei, mas o que é isso? Da onde que vem isso? E às vezes eram, tipo, uns rostos, umas coisas que eu não conhecia, mas me vinham, assim, em flash. E aí, uns pensamentos intrusivos, umas coisas malucas. E aí eu pensei, gente, isso não tá normal, nunca fui assim, isso não tá certo. Aí eu busquei ajuda num lugar que fazia atendimentos holísticos e terapias alternativas. E a minha ideia era fazer um tratamento de reiki ali. Mas, conversando com a terapeuta, ela me disse assim, olha, isso tá parecendo que tu tá tendo alguns flashes, algumas coisas de vidas passadas. Se tu quiser, a gente pode tentar fazer ela disse bem para mim, nós podemos tentar fazer, porque não são todas as pessoas que conseguem atingir isso. Aí eu pensei, tá, vamos fazer. Eu não vou descrever aqui para vocês quais foram, tá? Eu vou falar muito, assim, vagamente. Nós marcamos e tal, eu fui. Quando eu cheguei, ela me disse assim, ela me mostrou o lugar onde eu devia ficar deitada, ela me disse assim, tá acontecendo uma coisa muito estranha. Tem um guia contigo, um espírito contigo, e ele está me dizendo que é para eu ficar observando. Tu aceita? Tu quer continuar essa nossa experiência de tentativa de fazer regressão? Ela me falando. E eu disse, e daí ela me explica. E depois eu conto a história do meu guia. Aí eu disse para ela, sim, eu quero continuar. Aí eu me deitei, daí ela me disse assim, bom, eu vou ficar aqui observando. Gente, aconteceu uma coisa muito, muito fantástica mesmo. Ela falou algumas coisas, ela deu alguns inícios assim, tipo, pedindo que eu relaxasse, que eu fosse, e daqui a pouco eu não escutei mais nada do que ela estava dizendo. Eu não me lembro mais dela estar ali, né? Eu fui indo, eu sei que eu regredi, eu fui para 5 existências minhas passadas, de várias formas, homens, mulheres, né, que eu vivi. Eu vivi como homem, vivi como religioso, vivi como mulher, vivi como guerreiro, enfim, eu tive N reencarnações diferentes. E eu via todas elas, e todas elas eu vi
a forma como aquela encarnação terminou. Eu vi o desencarne daqueles personagens todos. Então, por isso que eu digo para vocês, eu não sofri, eu vi aquilo, sofri. Daí eu consegui entender as lembranças, as coisas que eu estava vivendo, eu consegui entender aquilo. Não levei para nenhum lado assim traumático, nem sofredor, nem nada. Porém, não é todo mundo que aguenta ver uma coisa daquelas, tá? Então eu digo para vocês, a terapia de vidas passadas ou transpessoal, terapia de regressão, ela para mim funcionou. Para mim funcionou. Eu consegui parar com aquilo. Eu parei com aqueles pensamentos, com aquela sensação estranha que estava me dando naquele período. Parei com aquilo, entendi, deixei para lá, entendi todas aquelas vivências que eu tive, né? Todas elas, inclusive uma delas eu vou contar só para vocês que eu achei muito fofo. Eu me vi toda vestida de frade franciscano, com aquele cabelinho assim cortadinho, bem jovem, bem jovem. E ele tava também prestes a desencarnar. Acho que foi de alguma doença, porque provavelmente numa época muito remota, né? Uma doença. E ele era jovem. Ele bonitinho, assim, sentadinho com aquela roupinha. Eu achei tão fofo. Pensei, aí, gente, a gente consegue entender como a vida da gente é uma colcha de retalhos, né? Nós, personagem que somos uma colcha de retalhos. A vida que a existência que nós estamos tendo hoje, a nossa encarnação, ela traz para si muitas lembranças das coisas que nós já vivemos. Então, na verdade, hoje nós somos um amontoado, assim, um mosaico de experiências que nós já tivemos, né? Que nós já tivemos no passado. Experiências boas e ruins, experiências que nos trouxeram dor, que nos trouxeram alegria, que nos libertaram de determinadas coisas, que nos deixaram fortes. Olha, é muito fantástico, sabe? É muito lindo. Mas é o que eu digo para vocês. Não é todo mundo que aguenta uma coisa dessa. Não é todo mundo que está pronto espiritualmente, psiquicamente, para presenciar determinadas vivências passadas, né? Ou coisas passadas. Então, para mim, foi perfeito, foi maravilhoso. Agora, tenham cuidado, né? Tenham cuidado, porque eu realmente não aconselho, tá? Não aconselho. Porque se o esquecimento já é uma coisa da natureza, nós já nascemos com o esquecimento é o aconselhável, né? A natureza é sábia, nós sabemos que as leis que regem a nossa vida, as leis, digamos assim, as leis divinas, as leis, né, de Deus, essa coisa maior que nós podemos chamar do que a gente quiser, mas essa coisa que transcende a nossa compreensão, elas são perfeitas, elas são já construídas, né, de acordo com as nossas necessidades. Se fosse bom para nós, a gente nascia lembrando. Quando acontece, isso é um acidente que acontece, né? São falhas no percurso, né? São as exceções às regras. Quando acontecem essas lembranças, elas causam desequilíbrio, elas causam. E para tentar achar o equilíbrio, a gente tem que tentar, né, fazer uso de várias ferramentas. Ou tenta fazer um trabalho de apometria, também ajuda a fechar todos esses caminhos. Nós vamos falar sobre apometria. Eu tenho já um vídeo falando sobre apometria, tá? Aqui no canal. Eu vou deixar também ele fixado aqui embaixo. Mas eu vou falar com uma pessoa ainda mais sobre apometria. Então, existem várias e as técnicas todas, né, de regressão. Só que a pessoa tem que estar muito
muito certa de que ela vai ter energia suficiente e força e fibra suficiente para se dar conta, né, dessas coisas. Porque as pessoas sonham muito, eu fui princesa, eu fui um príncipe, eu fui não sei o quê. Não, minha gente, as coisas que eu vi das minhas vidas passadas não tinha nada a ver com nobreza, com princesa, com nada. Então é muito fascinante, na verdade. Então, meus queridos e minhas queridas, a conversa hoje basicamente é sobre isso. Por que nós esquecemos? Nós esquecemos para manter o nosso equilíbrio. É simples, na verdade, né? Esquecemos para poder ter uma vida livre, uma vida que não esteja atrelada às nossas ações passadas, uma vida que não esteja, digamos assim, condicionada ou pela culpa, ou pela soberba, né? Ou pelo orgulho, ou pela vingança, pela raiva, pelo coração partido, enfim, N situações que acontecem nas vidas humanas, né? E quando a gente renasce, quando a gente reencarna, quando a gente tem uma nova chance de crescimento, a vida passada, ela já está no passado. As coisas positivas que nós adquirimos na reencarnação passada, que são os conhecimentos, a melhoria de caráter, os aprendizados todos, isso tudo ficam armazenados no nosso perispírito, na nossa constituição mais etérea. E isso tudo a gente carrega com a gente. A única coisa que fica na Terra que some é o nosso corpo físico. O nosso perispírito e o nosso espírito não morrem. Então, o aprendizado todo, as coisas positivas que a gente já fez, as coisas, inclusive as nossas mazelas, né? São essas que a gente vai ter que trabalhar daí na próxima existência. Isso tudo volta conosco. Agora, por que a gente tem que ficar carregando um peso de lembranças, gente? Se muitas vezes a gente bloqueia para sobrevivência mesmo, a gente bloqueia lembranças dessa encarnação que foram traumáticas, e a gente bloqueia, né? A gente não fica querendo lembrar coisas traumáticas, não. Por medida de segurança, o nosso sistema todo bloqueia. Isso é assim. É uma defesa do organismo. A gente simplesmente apaga algumas lembranças traumáticas, né? Por isso que é muito, muito delicado a gente ter acesso a coisas que possam nos dar gatilho, que daí volta toda aquela lembrança traumática, né? E a gente pode ter uma vivência, uma revivência do trauma. É assim que é, né? A vida da gente, ela já tá mais ou menos, o espírito, a coisa espiritual, a coisa física, já tá tudo mais ou menos alinhavado, né? A gente precisa só transitar dentro disso, viver esses liames todos, esses caminhos todos, que às vezes a gente pensa, nossa, mas será que é assim? Será para onde que eu vou? A gente às vezes fica numa certa dúvida. Isso é absolutamente natural. Imaginem se ainda, apesar, junto com tudo isso, a gente ainda tivesse que carregar o peso de lembranças de vidas passadas, gente. Não tem como. Não tem nenhuma organização emocional e psíquica e espiritual que ia aguentar uma coisa dessas. Não tem. Então, é muito bom que a gente não lembre das coisas de vidas passadas. E quando acontece algum acidente, alguma coisa, de lembranças intrusivas começarem a vir, procurar ajuda. Primeiro, procurar uma ajuda psicológica para ter uma ideia, porque pode ser
algum transtorno, né, gente? Pode ser esquizofrenia, pode ser algum transtorno que precise de medicamento. Se não for transtorno, se for algo espiritual, procura um centro espírita, faz um trabalho de desobsessão, um trabalho de apometria. Muitas casas, aqui no Rio Grande do Sul, muitas casas trabalham com apometria. E dentro das casas espíritas não é cobrado nada, né? É procurar os profissionais, né, corretos, tentar entender, tentar conhecer quem é que tá fazendo aquilo, para não cair em cilada, né, gente? Infelizmente, a vida é assim, a vida é assim. E pessoas acabam entrando em determinado tema por interesse, mero interesse financeiro, né? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa se proteger, a gente precisa se preservar de determinadas coisas, né? No início, eu quero só fazer esse complemento antes que eu me esqueça. No início, eu falei que eu procurei essa terapeuta, né, de transpessoal, terapeuta de regressão de vidas passadas, e ela é psicóloga e tal, e ela se encaminhou para esse caminho. Mas daí, quando ela me disse que eu tinha entrado ali com... que ela deduziu que era o meu guia, porque, né, ele estava ali do meu lado e tal. Ela me descreveu ele. E há muitos anos atrás, eu até já fiz um videozinho curtinho, há muitos anos atrás, quando eu ainda frequentava as casas espíritas e os trabalhos, né, eu ajudava na sala de apometria, e uma das médiuns, que era médium de vidência, ela me olhava assim, ela dizia assim: Suzy, tá aí, o teu guia tá contigo. Daí ela me descreveu ele, que ele era tipo um senhor oriental, assim, com um bigode longo, um cabelo de rabo de cavalo, assim, bem fininho, sabe? Aquela coisa. E aquele queixinho, assim, meio tipo uma barbinha longa também. Aí eu pensei, nossa, mas olha só que interessante. E eu tinha... E essa guria, que era médica, que trabalhava, ela era uma amiga minha. Nós tínhamos estudado juntas e tal. E um dia ela foi na minha casa. E eu tinha uma estatuazinha, assim, que eu comprei numa lojinha de coisas de decoração. Eu achei tão linda que ela era de vidro. Ela quebrou e infelizmente eu perdi. Ela era de vidro, assim, era uma chapinha de vidro e tinha uma imagem de um homem de barba, assim, comprida, um oriental, tipo um chinês antigo, um monge chinês de rabo de cavalo, assim, só o rosto dele e um pedaço do tronco colado nessa chapinha de vidro. E eu tinha isso no meu balcão. Daí a minha amiga olhou aquilo e disse assim: Suzy, mas pelo amor de Deus, como é que tu tem isso aqui? Esse é o espírito que eu via contigo, pelo menos parecido, que era um mongezinho, assim, uma coisa. Pensei, gente, mas que coisa mais fofa isso, sabe? Então, quando eu mentalizo o meu guia, eu sempre mentalizo essa imagem, né? Porque essa foi a imagem vista por duas pessoas que não se conheciam, que não tinham contato nenhum uma com a outra, né? Então eu achei muito bonita essa experiência. Mas, queridos e queridas, coloquem aqui nos comentários se algum de vocês já passou por um tipo de experiência assim, porque a gente conversando no grupo, eu sempre digo, aqui no canal, a gente aprende muito uns com os outros, tá? Eu coloquei para vocês a minha experiência e a forma como eu consegui resolver, né? Então, a gente pode tentar encontrar outros caminhos, a gente pode tentar, né, achar alguma solução, mas sempre com muita cautela, com muito cuidado, com muito respeito aos próprios limites, né? Aos próprios limites, que nós somos seres frágeis, né? Nós somos seres frágeis, nós temos que ter a consciência da nossa fragilidade. E existem coisas para as quais a gente não está pronto,
não está preparado. Tanto é que nas salas de desobsessão, nas salas de apometria, os médiums conversam entre si, muitas vezes em código, para que a pessoa que está sendo atendida não saiba o que está acontecendo, sabe? Nós nunca, numa sala de apometria, nós vamos dizer para a pessoa, nós estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, oh meu... Não, isso nunca é feito, nunca. É tudo feito com muita sutileza, com delicadeza, para que a pessoa receba o que ela pode receber, né? E saia dali sem uma carga, sem um peso. Por isso, a responsabilidade de fazer os trabalhos todos espirituais que a gente normalmente faz, né? Numa casa espírita, enfim, nos grupos espíritas, nos grupos de trabalho mediúnico. Tudo tem que ser feito com gentileza, com delicadeza, com amor, sabendo que nós estamos lidando com uma pessoa que a gente não conhece, não sabe o poder de suporte que essa pessoa tem para determinadas coisas, né? E mesmo os terapeutas que trabalham com reiki, que trabalham com regressão, eles têm essa sutileza. Pelo menos os que eu conheci tiveram. Queridos e queridas, é isso. Eu acho que lembrar coisas de vidas passadas não é bom, não é bom. Tanto é que me desestruturou e eu tive que buscar ajuda. Então, fiquem felizes se vocês não lembram, tá? É muito melhor não lembrar. E a gente sempre tem fantasia de que, eu fui uma coisa maravilhosa. E às vezes não, né? E às vezes não. Então, vamos agradecer a nossa existência, vamos agradecer o fato de termos essa nova chance, vamos viver essa nossa encarnação como a encarnação mais importante que nós já tivemos, porque é a que nós estamos vivendo, é nessa encarnação que nós podemos atuar, é nessa encarnação que nós podemos ser cidadãos, seres humanos completos, né? Seres afetuosos, que nós podemos fazer a diferença nos ambientes onde nós vivemos. E fazer a diferença não é que a gente vai ser estrela, não, fazer a diferença muitas vezes é estar ali, sabe, firme, é estar ali, é ser apoio, é ser uma mão, é ser um poder de escuta, né? É isso. Não só para os outros, mas a gente também tem que pensar, né, que nós precisamos nos acolher para que a gente possa ter essa reencarnação, né? Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos fortalecer para que essa nossa encarnação seja uma reencarnação positiva, né? Enfim, queridos e queridas, o tema era esse. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Vou ler cuidadosamente os comentários e a gente segue juntos, se Deus quiser. Um grande beijo.